Aqui no Instituto Butantan há 3 museus: o Museu de Microbiologia, o Museu Histórico e o Museu Biológico. É esse que a gente vai conhecer agora. Ele tem o nome de museu, mas na verdade ele é um zoológico, né? Nós temos animais vivos, o nosso acervo é vivo. Aqui é a maior cobra do Brasil e uma das maiores do mundo, né? A sucuri. Nesse recinto nós temos 4 animais, 3 fêmeas e um macho. Tá? Elas não são tão grandes, essas nossas sucuris têm 4 metros, elas podem chegar até 10 metros de comprimento. Nossa! Isso aí são cascavéis. Essa é cascavel. É um recinto de... Olha isso! de serpentes como se fosse o nosso cerrado brasileiro. Na ponta do rabo, ela tem um chocalho, que quando ela vai atacar, ela balança, né, e faz... Isso, quando ela se sente ameaçada, ela balança esse guiso para espantar um possível predador, né? Explica a diferença entre peçonhenta e não peçonhenta. O animal peçonhento, ele produz o veneno, tem uma glândula que produz o veneno e ele tem um aparelho para injetar esse veneno. No caso das serpentes, é o dente, tá? Existem serpentes não peçonhentas, elas não produzem secreção tóxica ou veneno e não têm aparelho para injetar esse veneno. Aqui tem iguanas. As pessoas acham, é um dinossauro. Não, é um iguana, um lagarto, mas ele tem uma aparência só diferente. Aqui, ó, peixes também, né? Esse não tem escama, né? Esse aqui é de couro, que eles falam, né? Esse é um cascudo, é um peixe que fica se alimentando de algas aderidas às rochas, né? Esse aqui é o Nemo! Ó, o Nemo! Tem 2 Nemos! A palavra Butantan é uma palavra indígena que significa terra firme. Né? Justamente porque nós estamos numa área mais alta e lá embaixo nós tínhamos a várzea do Pinheiros. E na época era um rio todo sinuoso, hoje ele está canalizado, mas era tudo sinuoso e era uma área mais baixa, aqui mais alta. Então, aqui era o quê? Uma terra firme. Aqui é o Museu de Microbiologia. Microbiologia. Ele tem essa exposição permanente que conta a história da microbiologia desde a sua fundação. Olha que legal! E vai até pesquisas mais recentes desenvolvidas na microbiologia. Aqui aparece especificado os tipos de protozoários. Isso, que você pode encontrar nessa amostra aqui, que é uma cultura que a gente prepara. Ah, tá. Aquele é o que está dentro de uma gota d'água. Isso, não tratada, tá? Não tratada, claro. Tem cloro. Isso seria a reprodução do que seria um vírus. Esse aqui é a reprodução do vírus da gripe. E aí esse aqui é o do resfriado, é o rinovírus, que são diferentes. Por isso que gripe e resfriado são coisas diferentes. Esse aí é o nosso campeão. Acho que todo mundo bate foto com ele. É o Aedes aegypti, com o vestido da morte? Na verdade, ele é uma representação de como os médicos se vestiam na Idade Média. Na verdade, eles nem eram médicos, né? Eles não tinham formações médicas. Esse espaço aqui é para crianças que estão em idade de alfabetização. Aí vai explicando, ela vai vendo os micro-organismos. Nossa, muito didático. O Butantan surge no final do século retrasado, em 1899, com uma seção do Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. E surge justamente numa época em que foi detectado no Porto de Santos e depois aqui para cima, pessoas morrendo com febre muito alta, e aí foi destacado um médico sanitarista chamado Vital Brasil, para ver o que estava acontecendo. E o Vital Brasil detecta que era a peste negra ou a peste bubônica, justamente na época que estavam chegando aqui ao Brasil uma grande quantidade de imigrantes vindo da Europa. Aqui no Instituto Butantan existe esse prédio aqui, onde funcionou um estábulo, onde Vital Brasil guardava os cavalos para produzir o soro antiofídico. Hoje esse estábulo se transformou no Museu Histórico. Vamos dar uma olhada?
histórico ele representa o primeiro espaço de produção e a produção do soro, né, assim como há 112 anos atrás, como hoje, ele é feito com cavalos, com animais, laboratórios, cocheiras, então é necessário todos esses itens para fazer a produção do soro. Né? Aqui a gente vê fotos, né, Isso, da aqui produção o museu ele vai Ali o mostrar a cavalo. história do Butantã, né? E com painéis e também aparatos utilizados pelos cientistas ao longo da história do Instituto Butantã. Então tem objetos de diferentes épocas usados por eles aqui, Olha que tanto legal. na pesquisa quanto na produção de soros. Esses tubos de sangria, eles foram utilizados mais ou menos até a década de 90 pelos cientistas do Butantã para produzir soros. Então, quando existe a extração de sangue do cavalo para a produção de soros, o sangue do cavalo ele era colocado nesses tubos para que existisse a decantação e a sedimentação das partes do sangue. Então, a parte vermelha do sangue, ele acaba sedimentando e superficialmente, mais ou menos nesta região aqui, apareceria a parte mais leve, né, que seria o plasma, e ali tem justamente os anticorpos produzidos pelo cavalo, inoculado pelo veneno, para virar o soro. Os 3 museus do Butantã funcionam de terça a domingo, de 9 da manhã às 4h30 da tarde. Crianças com menos de 7 anos não pagam, estudantes pagam R$ 2,50, adultos R$ 6,00. Quem tem mais de 60 anos também não paga, na faixa. Entrar em contato com a história do outro, ouvir o outro, pode mudar nosso jeito de ver o mundo.